pessoal, boa noite em primeiro lugar, obrigada. Desculpem, a gente está invadindo a casa de vocês uma hora dessas, mas é porque hoje a gente está encerrando as inscrições do Corrente do Bem. E aí, assim, para quem ainda não entendeu o que é o Corrente do Bem, estou eu aqui, o Léo, para explicar para vocês. O Corrente do Bem nada mais é do que a nossa contribuição social para as pessoas que querem aprender inglês, mas que nesse momento não estão podendo pela questão financeira. São pessoas que estejam comprometidas, isso é muito importante, né? Porque a pessoa tem que se comprometer a estudar quanto tempo, Léo? Um ano. Durante um ano, né? O curso tem duração de um ano. Mas a pessoa tem que se preparar todos os dias, de segunda a sexta. A metodologia ela é toda baseada na abordagem natural, ou seja, é a forma que a gente tem natural de aprender. Eu sempre digo, vou frisar mais uma vez, que o normal é aprender. Se você está estudando e não aprendeu inglês até hoje, das duas, uma. Ou você tem realmente alguma dificuldade, pode ser que você tenha alguma dificuldade, muito provavelmente física, tá? Ou você não escuta muito bem, ou você está com algum processo que teria que passar por uma fonoaudióloga, ou, que é o que acontece na maior parte das vezes, você ainda não sabe como é que funciona o processo de aprendizagem, de aquisição de um segundo idioma, e você, quando está quase lá, você desiste. Então, se você está num desses dois perfis, né, ou alguém que acredita que tem dificuldade, ou que está sempre começando e desistindo, o Corrente do Bem é uma boa oportunidade para você experimentar essa metodologia. A gente garante que você, fazendo sua inscrição hoje, até a meia-noite de hoje, você... E por que até a meia-noite de hoje? Porque amanhã a gente vai ter a nossa segunda aula. E esse programa do Corrente do Bem, que é todo em cima do WorkTips, ele é dividido em 4 módulos. E cada módulo são 12 aulas. Das 12 aulas, o aluno só pode perder 2. Ou seja, não terá outra chance esse ano de você aprender inglês pagando de R$20 a R$167, ou seja, é muito difícil você ter uma outra oportunidade dessas. Nós não vamos abrir nenhuma outra turma com esse formato do Corrente do Bem. Vai ser essa turma esse ano. Não é estratégia de marketing, tá, gente? É realmente a nossa contribuição social para o momento que a gente está vivendo. Claro que o Corrente do Bem, ele tem o fim de nos ajudar. Em que sentido? É que serão pessoas estudando, cada uma no seu ritmo, mas em grupo. E postando, fazendo a divulgação do que elas estão aprendendo durante esse ano, tá? Então não é pegadinha. Se você tem interesse em participar, mas acha tudo isso muito estranho, muito bom para ser verdade, você pode se inscrever, assistir a aula a partir de amanhã, experimentar, e se você pode se inscrever com R$20, se você não gostar, a gente devolve o seu dinheiro, não tem problema nenhum. Nós precisamos de pessoas que, vamos lá, primeiro, queiram aprender, segundo, estejam comprometidos com o seu aprendizado, porque você precisa aprender a estudar. Você vai estudar e vai ter todo o suporte nosso. E finalmente, você tem que estar disponível pelo menos uma vez por semana, no caso do Corrente do Bem, todas as quintas-feiras às 19 horas, durante todo esse ano, tá? Até o final de 2021. Mas e se eu tiver alguma dificuldade pontual e não conseguir assistir a aula, por exemplo, na quinta-feira? O que acontece, Léo? Pode assistir na sexta-feira, ou a combinar, uma outra data a combinar para substituir a aula que faltou.
Não, Léo, se você perder a aula, você assiste a aula gravada. Ah, não. Também, mas pode. Isso se houver um problema qualquer. Se nós, por acaso, tivermos algum problema que já aconteceu, né? Infelizmente, a gente depende da internet. Então, se nós tivermos algum problema pontual, falta de energia, falta de conexão, nós temos as sextas-feiras para repor a aula. Nós dois aqui. Quando eu falei, assistir uma aula no outro dia, no caso de todos perderem ou tiver alguma dificuldade, como nós já houve, né, já ocorreu um problema, né, no dia e tem que fazer a aula no outro dia. Mas todas as aulas são gravadas, pode assistir depois. São disponibilizadas. E mais o material, né, disponível. O material, a gente utiliza o que tem de graça na internet. O aluno ele tem que aprender a ouvir, né? Depois aprender a falar, aprender a ler, aprender a escrever, tudo voltado para o aprendizado do idioma, assim, com o objetivo de falar. E eu queria explicar o seguinte: a grande maioria dos alunos que me procuram falam assim, eu quero um curso de inglês, mas eu quero inglês para conversação. Eu queria explicar para vocês que conversação é um dos mais altos níveis de conhecimento no idioma. Você não tem como começar um curso com conversação. Os cursos que falam que a metodologia está todo baseado em conversação, na verdade não é bem assim. O curso está baseado em perguntas e respostas. Isso não é conversar, né? É responder questionário. Para que você possa conversar, dialogar com alguém, você primeiro tem que entender o que essa pessoa está falando. E para você entender o que essa pessoa está falando, você precisa decodificar. Para nós brasileiros, quando a gente escuta alguém falando inglês e nunca estudou inglês na vida, o que o nosso ouvido escuta é alguma coisa assim, não é? É um bocado de barulho, a gente não identifica. Às vezes, dependendo do quanto que você já aguçou o seu ouvido, do quanto você já ouviu, você vai identificar table, book is on the table, alguma coisa assim. Mas isso não é suficiente para que você possa travar uma conversação com alguém. Então, é um processo. E para ser um processo natural, acontece da mesma forma que nós aprendemos a nossa língua mãe. Eu sei que vocês não lembram. Mas de tanto ver, ouvir, associar, a gente começou a repetir, né? Tanto é que, Léo, você já viu o quanto você tem netos, eu também, você já viu o quanto as crianças são capazes de reproduzir, assim, da forma mais natural possível, palavrões, por exemplo. Elas têm noção do que elas estão dizendo? A gente não sabe nem de onde tira. Né? Mas é muito comum que as crianças repitam o quê? O que elas mais escutam, né? É isso que acontece com a gente. Então, naturalmente, o processo natural é você de tanto ouvir, ver, ouvir, associar, e a gente associa o quê? O aprender a ouvir é aprender a decodificar som, letra, para só depois associar ao significado isso de palavras. Cada palavra vai no conjunto tem a ideia da frase e aí sim vem o entendimento suficiente para que você possa travar uma comunicação. Uma criança em média leva 2 anos, 2 anos e meio para estar com uma fluência de conversação. De 2, eu diria, a 4 anos, né? Em média. Varia muito de criança para criança e da experiência de cada um. Num segundo idioma, em se tratando de adultos, a experiência é que é possível que a gente consiga fazer esse processo em 1 ano, desde que seja uma coisa sistemática. Gente, não é promessa, tá? Não significa que todo mundo pode aprender inglês em 1 ano, não é isso que eu estou dizendo. Ou em 6 meses, ou em 3 meses, fujam dessas promessas. O que eu estou dizendo é que é possível, desde que seja uma coisa sistemática e desde que você se comprometa com o processo. Lembrando que todo o processo de aprendizagem é de dentro para fora. Seria bom se eu pudesse transferir para você, né, meu bem?
Imagina você fluente assim, da noite pro dia. Não existe, tá? Não existe inglês por osmose. Não. E o Matrix, aquela maquininha maravilhosa que a gente senta, bota o eletrodo, então, entra por aqui, daí 10 minutos você já tá dominando. Não existe na vida real. Na vida real é como dizia aquele nosso cientista, que sucesso é 10% inspiração, 90% transpiração. Ou seja, você vai ter que trabalhar, você vai ter que fazer a sua parte. Eu posso contar um pouquinho da minha experiência. Aprender a ouvir, né? Eu não sabia ouvir inglês. Então, desde o momento que você começa ou aprende a ouvir o inglês, você já começa a ler mais facilmente, você começa a ficar visível. Né? Tudo por amor. Ouvir. Então, tudo é metodologia. Então, tem métodos para você aprender o inglês. Né? Não é da noite para o dia e também não são métodos milagrosos. Né? Não tem nada de milagroso. Realmente é muita perseverança, né, para você poder aprender. Eu me orgulho em ter desenvolvido essa metodologia baseada na minha experiência pessoal. Na verdade, já veio com o meu pai, foi ele que me inspirou com essa metodologia, porque ele sempre foi autodidata. Então ele aprendeu alemão sozinho, ele aprendeu inglês sozinho, ele aprendeu francês sozinho, ele aprendeu espanhol, italiano. Ele falava latim, inclusive, todas essas línguas ele estudou e aprendeu sozinho. Então, ele foi minha grande inspiração. Eu aprendi inglês, não sozinho, mas eu comecei o processo natural, sem me dar conta disso, através dele, do meu pai, né? Então, essa metodologia eu procurei fazer com que a gente pudesse se divertir durante o processo. Que não fosse aquela coisa metódica, aquela coisa de repetição por repetição. Então a gente não aprender a ouvir, a gente tem a opção de começar com música, com filmes, ou com aplicativos, com diálogos direcionados. A gente pode fazer voltado para cada segmento, taxistas, corretores, agentes de turismo, enfim. É uma opção, abre um leque muito grande. E o principal, né? Agora voltando para o corrente do bem, cabe no bolso de qualquer um, né? Então, se você tem interesse, a gente vai colocar aqui na descrição desse vídeo, né, dessa live. A gente nem avisou a ninguém que estava fazendo live, resolveu fazer agora porque termina hoje o prazo, né? Então a gente vai colocar aqui, vai divulgar nas redes sociais esse vídeo. Corra! Se você quer, faça a sua matrícula. A gente vai escrever no texto aqui direitinho os links para você fazer o pagamento até a meia-noite de hoje, né? Participar da aula de amanhã. E se você não gostar, a gente devolve o seu dinheiro, sem problema nenhum. Ok? Vocês querem ver um detalhe? Quem de vocês nunca cansou de ouvir o verbo to be? Eu já meus professores, quando eu mudava de professor, vinham sempre com o verbo to be e não saia disso. Então, se você quer alguma coisa nova, venha para o Corrente do Bem. Ok, um beijo. See you. Bye bye.